his head, curtain torn in two, dead or raised to life, finished the victory cry. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, won through your selfless love. This the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cost. We stand forgiven at that cross. Olá, bom dia. Você está na Escola de Bíblia ao Vivo da Igreja Batista da Graça em Brasília. Eu sou Josué Melo Salgado, pastor sênior desta igreja. Você acabou de ouvir a canção The Power of the Cross, Poder da Cruz, da cantora, compositora Keith Getty. Uma belíssima canção que nos fala do poder da cruz, e eu queria compartilhar a belíssima letra desta canção, que diz assim: quisera a alva ver do dia mais sombrio, rumo ao Calvário Cristo vai, julgado em mãos tão vis, escárnios suportou, e então cravado à cruz. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição. Tomou a culpa toda a ira. Seu sangue nos comprou perdão. Quisera ver a dor marcando sua feição. Peso tão grande é o meu pecar. Cada vil pensar, cada ação atroz, sua fronte a coroar. Densa escuridão, treme o chão nos pés, pende sem vida ao Criador. O véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está pra dor. Quisera as chagas ver com meu nome ali, seu sofrimento livra-me. A morte a cruz matou, vida assim ganhei, o seu amor sem fim. Este é o poder da cruz. O próprio Deus por nós morreu. Quanto amor o que custou, seu sangue nos comprou perdão. Belíssima canção, The Power of Cross, desta cantora que eu admiro tanto. Você pode, inclusive, encontrar no YouTube. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, queria fazer um convite a você que está assistindo, para que hoje à noite participe conosco no culto às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul 309-310, na Asa Sul. Hoje à noite nós
estudaremos o seguinte tema: a arte de tirar cisco do olho do irmão. Vamos aprender a fazer isso com a palavra de Deus. São mensagens em série que temos feito sob o título A Igreja de Jesus, o Sermão do Monte e a Igreja que Jesus quer que nós sejamos. Participe conosco às 19 horas em ponto, entre quadra 309 e 310 na Asa Sul. Teremos muita alegria em recebê-lo. Hoje estudaremos sobre o tema A Última Palavra sobre Oração. Gosto sempre de esclarecer que estes estudos temáticos no livro do Apocalipse, eles têm como texto base, o livro, o comentário de Eugene Peterson, O Trovão Inverso, publicado em 2005 pela editora Abacuque. Está esgotado. Nós usamos como texto base, mas obviamente usamos também tantos outros comentários, o comentário da ABU, de Mildox e outros mais comentários no livro de Apocalipse, mas a base, digamos assim, temática nos é dada por este texto excelente do nosso conhecido autor Eugene Peterson. Hoje eu leio o capítulo 8, versículos 1 a 5. Estamos baseando hoje o nosso estudo nos capítulos 8 e 9 do livro de Apocalipse, que você deve ter lido para a preparação para esse estudo de hoje. Mas vamos ler apenas os versículos de 1 a 5 do capítulo 8. Lemos assim: Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Texto da palavra de Deus, sobre o qual baseamos o estudo de hoje com a temática geral de oração, ou a última palavra sobre oração. Notemos que João fala de 2 condições da sua vida naquele ano de 95, 96 depois de Cristo. Estava ele exilado na ilha de Patmos. Então, o primeiro aspecto, a primeira condição dele é isto: ele estava exilado, como fruto das perseguições do Império Romano, do imperador, porque exatamente não prestara culto ao imperador. João estava ali exilado na ilha de Patmos. O segundo aspecto é que ele diz: no Espírito, no dia do Senhor. Então, o primeiro aspecto, exilado na ilha de Patmos, isolado, afastado de socorro e consolo, perseguido pelo Império Romano, prisioneiro, exilado, tendo tido seus bens confiscados. Ali está João experimentando a perseguição na sua forma mais concreta, que era exatamente o exílio. Mas ao mesmo tempo, aliás, na ilha de Patmos, João então experimentara, e Roma mostrava a João desta forma quem mandava. Mas o segundo aspecto é no Espírito do Senhor. João estava orando. Ele não estava pensando em Deus ou falando a respeito de Deus. João estava na companhia de Deus. Ele estava com Deus, na experiência do exílio, do sofrimento, da dor. Ele estava
com Deus. O primeiro dia da semana, no primeiro século, era considerado, era entendido pela maioria dos súditos do império como o dia ou a festa do imperador. O primeiro dia da semana se referia à festa do imperador. Nele o povo adorava o imperador Deus, em letra minúscula, e louvava Roma por manter o mundo unido em paz e em justiça, entre aspas. João, entretanto, entendia o primeiro dia como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Naquele domingo, em oração, Deus mostrava a João quem de fato mandava. As últimas palavras da revelação falam da última palavra sobre a oração. Quando oramos, mostramos a Deus quem de fato manda. Ele. Mostramos ao próprio Deus isso. A oração é reflexo deste reconhecimento. Por isso que sem submissão não há oração. Há algumas verdades sobre a oração e daqueles que sofrem esta experiência que João passava e experimentava, e a igreja também, as igrejas, perseguição, sofrimento e zombaria, que precisam ser aqui lembradas. E João faz através de 3 imagens. A primeira imagem que precisamos reconhecer aqui nesse texto sobre a oração é o silêncio no céu, como diz o versículo 1. Diz assim o texto: quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. A pergunta que devia permear a mente daqueles cristãos que passavam neste momento a perseguição e que enfrentavam zombarias e sofrimento era esta: Deus realmente ouve as orações? Será que ouve? Vivemos em um mundo barulhento, afirma Eugene Peterson. O mundo é uma multidão onde todos falam ao mesmo tempo e ninguém se dispõe nem é capaz de ouvir. Essa é a realidade do nosso mundo. Mas Deus ouve. Silêncio no céu. Deus está ouvindo as orações, é o que diz o texto. Tudo que falamos, cada gemido, cada murmúrio, cada tentativa de oração, Ele ouve tudo. E para isso todo o céu se aquieta. As vozes elevadas dos anjos, as mensagens penetrantes das trombetas, os cânticos retumbantes do trono, tudo isso fica quieto enquanto Deus ouve, diz Peterson. Nenhuma de nossas palavras se perderá em um turbilhão de vozes. Isso é importante quando pensamos então nesta oração. Alguns até imaginam, mas como Deus pode ouvir quando quantas vozes se erguem aos céus? Pois bem, a imagem que João aqui nos transmite é aquela imagem do silêncio no céu. Deus está ouvindo a oração. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, nos mostram que até aquela oração que acontece na abertura do 5º selo também é ouvida. O que é dito ali? Aquela oração. Até quando? Quando os servos de Deus clamam diante do sofrimento e da perseguição. Até quando? Até esta oração era ouvida no silêncio do céu. A segunda imagem que o texto passa para todos nós é a da mistura de incenso com as orações, diz o verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Se a primeira pergunta importante é aquela, será que Deus ouve as orações? A segunda pergunta é esta: que orações Deus ouve? Ele ouve todas as orações que são feitas a Ele?
Enquanto o conflito entre o bem e o mal corria e era experimentado, subiam aos céus as orações dos crentes do primeiro século, espalhados por todo o Império Romano. E enquanto se faz silêncio no céu, um anjo vem para a frente do altar com um incensário. Ele mistura as orações dos cristãos com o incenso. O incenso é uma substância resinosa e aromática. Conhecemos o incenso, inclusive nos dias de hoje, que ao ser queimada, geralmente como cerimônia ou parte de cerimônias litúrgicas, ou antigamente nos sacrifícios religiosos era queimado também o incenso, ele depreende o odor penetrante. O propósito básico do incenso, assim como de outras ofertas, era honrar e glorificar o nome de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 11, nós lemos: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Acreditava-se, portanto, que o incenso também tinha uma utilidade prática de neutralizar o cheiro provocado pelo sacrifício de sangue. Então a ideia do incenso e do uso do incenso era honrar a Deus, agradá-lo, aquela ideia bíblica do cheiro suave subindo até a presença de Deus. Você pode ler isso em Levítico capítulo 8, versículo 28, a ideia então do cheiro suave, exatamente que vinha dos incensos, simbolicamente, obviamente. Então aqui nós temos a mistura de orações com incenso, para tornar as orações cheiro suave diante de Deus. Era torná-las assim aceitáveis diante de Deus. E aí vem uma pergunta à nossa mente nesse momento. Será que existem orações que não agradam a Deus? Eu quero ler algumas passagens bíblicas importantes sobre esse assunto. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Notem a expressão do apóstolo Paulo: não sabemos pedir como convém. Segundo texto é Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isaías capítulo 59, versículos 1 a 2, texto do profeta que chama a nossa atenção e diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ainda um texto bíblico, Jó capítulo 22, versículos 23 a 30. Um amigo de Jó, se dirige a Jó para dizer o que ele precisava fazer. Que aqui diz assim: se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, se deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir que possuis, as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata predileta. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. E notem agora o verso 27 deste capítulo 22 do livro de Jó. Tu orarás a Deus, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Então notem que por estes textos, diversos textos, livro de Jó, Isaías, Tiago, nós percebemos
que há sim, de fato, orações que são ouvidas e orações que não são ouvidas. Deus ouve as orações, claro, mas elas precisam ser purificadas, misturadas com incenso nas mãos de um anjo, para que subam diante de Deus com um cheiro suave. Lembrando aqui a expressão de Isaías, que disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Notem que Isaías 57,15 acrescenta ainda e reforça esse aspecto da oração. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por que esse texto é tão importante aqui para a nossa compreensão e a resposta a esta pergunta, se há orações que Deus não ouve? Porque o texto de Isaías e os outros textos mostram claramente que há orações que de fato Deus não ouve a partir da atitude de quem ora. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. E aí então nos perguntamos, mas todos somos pecadores, então se Deus não ouve a oração do pecador, que oração será ouvida? Não há possibilidade de nenhuma oração ser ouvida. Por isso o texto de Isaías 57,15 é importante. Deus habita com o contrito de coração. Deus ouve a oração de um pecador contrito, de um pecador que se reconhece pecador, de um pecador que confessa o seu pecado diante de Deus, de um pecador que se reconhece de fato como não cumprindo os propósitos de Deus e não agradando a Deus. Portanto, só com um espírito contrito, Isaías, aliás, o Salmo 51, verso 17, o Davi, depois de reconhecer o seu pecado, dizendo, o meu pecado está sempre diante de mim, ele diz no verso 17 do Salmo 51, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Deus ouve as orações de um pecador, sim, mas de um pecador contrito, de um pecador que reconhece os seus maus caminhos. É assim que acontece. Aí a oração vai subir diante de Deus como cheiro suave. Esta é a imagem importante da oração ou das orações misturadas com incenso. E a terceira imagem aqui é da volta, fala da volta das orações. Elas subiam diante do altar e elas retornavam. Veja o verso 5. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Observemos, portanto, esse movimento que estes 5 versos do capítulo 5 nos mostram. Primeiro, da atenção de Deus às orações. Houve silêncio no céu. Depois as orações sobem diante do altar do Senhor. Elas são purificadas, misturadas com incenso, para que se tornem cheiro suave diante do Senhor. E agora o anjo as lança de volta à terra como resposta. A resposta vem depois de todo esse processo. Olhem, Deus ouve as orações misturadas com incenso, isto é, purificadas, são as que são ouvidas. Elas funcionam. Em outras palavras, Deus não apenas ouve as orações, mas Ele também responde às orações. Por isso é que essa terceira imagem é importante, da volta das orações. Nos lembramos sempre daquele personagem bíblico, Isaac. Isaac
Diz a Bíblia, em Gênesis 25, 19 a 26, que Isaac orou insistentemente por sua esposa, orou ao Senhor. Por 20 anos ele orou por sua mulher, porque ela era estéril. E então obteve resposta à sua oração, e Rebeca concebeu. Durante esses 20 anos, claro que possivelmente Isaac tenha se perguntado, será que vale a pena continuar orando? Não seria melhor fazer igual ao meu pai fez, Abraão, que ao invés de esperar em oração, atendeu a sugestão de Sara e acabou gerando um filho, não de Sara, mas de Agar. Notem, Isaac permaneceu, inclusive apesar do mau exemplo do seu pai. Ele permaneceu, ele persistiu na oração. João vê que as orações que haviam subido voltaram agora com uma força imensa. Segundo a expressão de George Herbert, que deu o nome e título ao livro e comentário de Eugene Peterson, elas desceram agora e voltaram como um trovão inverso. Como um trovão inverso. A oração volta à história com efeitos que ninguém pode prever. Enquanto o conflito entre o mal e o bem decorriam, subiam aos céus as orações dos crentes do primeiro século espalhados por todo o Império Romano. Enquanto se fez silêncio no céu, um anjo vem para frente do altar com um incensário, mistura as orações dos cristãos com incenso e agora ele combina tudo com o fogo tirado do altar. O significado do fogo na Bíblia e a combinação com as 6 trombetas sinalizam que o que temos agora é uma resposta retumbante de Deus àquelas orações citadas no capítulo 6, versículo 10, quando as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus diziam, até quando, Senhor? Agora a imagem é esta. Vejam, notem a resposta. Está no capítulo 6, no versículo 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. A quem? Aqueles que clamavam no capítulo 6, clamavam e gritavam, até quando, Senhor? Capítulo 6, versículo 10. A estes foram dadas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, que esperassem. Esta é a ideia principal aqui. As orações sim são respondidas, mas elas são respondidas no tempo de Deus. Por isso é dito àquelas pessoas e àquelas almas, versículo 11, que elas deveriam esperar. Aliás, no versículo 12, é que elas deviam esperar. Capítulo 6, no versículo 11. Foi dado a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Orações são ouvidas por Deus. Elas precisam ser purificadas através de vidas contritas diante do Senhor. Elas voltam à terra como resposta, mas essa resposta será sempre no tempo de Deus. Sempre no tempo de Deus. Concluindo, exilado na ilha de Patmos, experimentando, portanto, perseguição, sofrimento, luta, perdas, João orava no Espírito do Senhor. Isto é, mesmo em meio às lutas e dificuldades, ele orava. A experiência de estar exilado em Patmos combina com a de estar no Espírito em oração. Com ela, percebe-se a incapacidade pessoal e, ao mesmo tempo, a participação no poder de Deus. Não sou capaz de fazer nada, diz Eugene Peterson. Ele é capaz de fazer tudo. É isso que representa a oração. 3 perguntas para sua reflexão agora. A primeira pergunta é a seguinte. Na oração mostramos quem Deus é e quem manda. Para
para que a oração não seja mero discurso vazio e demagógico, que atitudes concretas e mensuráveis, isso é, que possam ser medidas. Aquele que ora precisa demonstrar. Que atitudes quem ora precisa demonstrar para que a oração não seja apenas um discurso vazio, que alguém pode até fazer como aquele publicano na parábola de Jesus em Lucas, quando ele orava para si mesmo, diz o texto. Segunda pergunta, para que uma oração seja ouvida por Deus, o que a pessoa que ora precisa fazer? Terceiro, as orações voltam para a terra em forma de respostas. Quais são as possíveis respostas de Deus às nossas orações? O que fazer quando uma resposta de Deus não é aquela que nós esperávamos? Que Deus abençoe e que possamos continuar estudando a palavra de Deus. No próximo domingo, nós estudaremos sobre a última palavra sobre testemunho. Leia o capítulo 6 do livro de Eugene Peterson, capítulo, aliás, 8 do livro de Eugene Peterson e Apocalipse, capítulos 10, 11 e 12. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe.